Olá a todos, meu nome é Félix Hernandes, eu sou professor do Instituto de Física da USP e neste vídeo gostaria de apresentar nosso último artigo publicado na revista Science Advances em 15 de dezembro. Este artigo relata pela primeira vez a observação de interação entre a quiralidade de fônons e a topologia das bandas eletrônicas. Esse trabalho possui atualmente um alto índice de atenção de 108 no Altmetric, estando assim no topo 5%. Primeiramente, vejamos o que são os fônons quirais. A quiralidade é uma propriedade muito importante da natureza que se refere a um objeto que não pode ser superposto na sua imagem especular e se origina na palavra grega pramão. Para fônons, a gente pode pensar na quiralidade como uma polarização circular à esquerda ou à direita. Vejamos o caso particular do fônon transversal óptico no terureto de chumbo como um exemplo de fônon quiral. Na ausência de campo magnético, a gente tem um fônon linearmente polarizado, onde os íons se deslocam em direções opostas. Na presença de um campo magnético, devido à força de Lorentz, esses íons realizam movimentos circulares também em direções opostas, criando assim um fônon quiral. A existência desses fônons quirais foi observada pela primeira vez em materiais paramagnéticos nesse artigo, no ano 76, através de uma medida de efeito Zeeman para fônons, utilizando o espalhamento Raman. Para materiais não magnéticos, a primeira previsão teórica foi publicada nesse artigo Physical Review Letters de 2015 para modos que giram em redes hexagonais de monocamada. Então, a gente vê que esta área de fônons quirais é uma área muito recente. Sua observação experimental foi realizada em 2018 nesse artigo Science, publicado com o título Observação de fônons quirais. É importante notar que existia até o momento uma alta assimetria no entendimento da quiralidade de férmions, que é uma área que tem grande maturidade através da pesquisa, especialmente na área de solantes topológicos, e a pergunta de se excitações coletivas bossônicas, tais como fônons, poderiam ou não ter quiralidade. Então, um ponto muito fundamental e importante da área de estudo dos fônons quirais. Modos que se propagam em cristais também foram observados recentemente. Esse aqui é um artigo publicado em outubro de 2022, onde foi observado, então, uma diferença na frequência utilizando espectroscopia Raman resolvida em polarização. Qual poderia ser uma aplicação, então, desses fônons quirais? Nesse caso, foi utilizado luz circularmente polarizada na faixa de terahertz para induzir, então, a propagação de fônons quirais num material e assim produzir uma polarização interna que leve a uma criação de campos magnéticos efetivos da ordem de 1 Tesla. Uma outra aplicação poderia ser a construção de dispositivos através do efeito Seebeck de spin ativados por fônons quirais, onde os pesquisadores propõem, então, a substituição de um material ferromagnético com aplicação de campo magnético por um material que não é magnético, onde possam ser propagados esses fônons quirais e onde não é necessária a aplicação de campo magnético, assim facilitando a fabricação de dispositivos. Uma pergunta que traz grande controvérsia nesta área de fônons quirais é se os momentos magnéticos de fônons são grandes ou são pequenos. Pensando unicamente no momento magnético orbital para fônons, esse artigo Physical Review Materials de 2019 prevê que para o terureto de chumbo, o momento magnético deveria de ser muito pequeno, aqui em unidades do splitting de Zeeman dividido pela frequência do fônon. Em 2022, nós publicamos este artigo no Physical Review Letters, que também tem recebido muita atenção, já tem 40 citações, no qual a gente observou um momento magnético em termos do magnetor de Born de 4 vezes 10 a menos 2, ou seja, muito maior do que o previsto na teoria. Não é raro encontrar na literatura momentos magnéticos de fônons muito maiores do que o previsto na literatura devido à interação com outros componentes do material.
Por exemplo, neste caso, foi utilizado um material magnético, onde o acoplamento da ordem magnética e do movimento da rede levou a um aumento do momento magnético do fônon. Nesse outro artigo, foi utilizado um semimetal de Dirac, onde foi sintonizado uma ressonância de ciclotron de portadores livres através da ressonância do fônon para aumentar esse momento magnético até 2,7 vezes o magneton de Bohr, ou seja, muito mais alto do que foi observado também por nós no telureto de chumbo. Em geral, para materiais não magnéticos, tem sido previsto num grande número de artigos teóricos que a interação de fônons quirais com elétrons leva a um aumento do momento magnético do fônon. E daí que veio nossa ideia, então, de testar um material onde nós podemos sintonizar ele numa fase trivial ou numa fase topológica, a influência da topologia das bandas eletrônicas nas propriedades magnéticas do fônon. No caso, nós utilizamos filmes finos de telureto de chumbo estânio, onde, através da variação da composição de estânio nesse material, você pode ter um gap positivo, um gap zero ou um gap invertido, onde você entra, então, na fase do isolante topológico cristalino. Ok? Para estudar esses fônons quirais, nós utilizamos a técnica de espectroscopia de terahertz no domínio do tempo. 1 terahertz corresponde aproximadamente a 4 mV, então uma técnica muito valiosa para estudar um grande número de fenômenos, inclusive fônons que tenham uma frequência nessa faixa. Aqui tem um exemplo de como que é feita a medida. A gente ilumina o material com um pulso de terahertz que contém todas essas frequências, aproximadamente de 0 até 2 terahertz, e o campo elétrico transmitido pela amostra vai ter, então, uma absorção particular de uma frequência que seria aqui a frequência do fônon. É importante dizer que devido a que essa técnica permite medir a amplitude da face do campo elétrico transmitido, nós podemos então ter a parte real e a parte imaginária do índice de refração complexo. No IFUSP, nós já desenvolvemos essa técnica, porém, para o caso específico do artigo que eu quero falar hoje, nós precisamos de campo magnético muito alto, que precisou utilizar uma instalação experimental muito específica na Universidade Rice, que permite aplicar campos de até 30 Tesla. Aqui vemos, então, a primeira confirmação da existência de fônons quirais. Nós incidimos luz linearmente polarizada na faixa de terahertz no material e estudamos a luz transmitida. Essa luz transmitida tem duas componentes, uma X ao longo da direção de incidência da luz e uma outra Y na direção perpendicular a essa direção de incidência. Aqui nós vemos que tem uma componente Y também, que pode ser revertida trocando a polaridade do campo magnético. Então, se a gente juntar essas componentes X e Y através dessa expressão, nós podemos escrever o campo elétrico transmitido numa base circular direita e esquerda e ver, por exemplo, aqui no caso de uma amostra que tem 0,56 de estânio, que existe uma absorção bem definida, relacionada, então, com a frequência do fônon quiral, numa única eh, polarização circular. Aqui a linha tracejada se refere ao campo à esquerda. Então, no campo à direita não tem nenhuma absorção, no campo à esquerda tem esta absorção que se desloca com o aumento do campo magnético. Se a gente vier, então, e graficar a frequência dessas absorções, dessas energias, frequências dos fônons quirais como função do campo magnético, nós podemos observar que existe um grande aumento no fator G, que é uma medida do momento magnético do fônon, quando atravessa e cruza esta fronteira entre o regime trivial e o regime topológico, levando a um aumento de quase 2 ordens de grandeza.
Então, a mensagem desse artigo é que existe uma interação entre a quiralidade dos fônons e a topologia da banda eletrônica, onde as propriedades magnéticas dos fônons são grandemente aumentadas na fase topológica. Mais informações podem ser obtidas nesses três artigos publicados em 2023 e 2022, e aqui deixo o site do nosso grupo e meu e-mail para contato. Muito obrigado.